Salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Que se queden ellos discutindo. Você já parou para pensar como um presidente pequeno em território, mas gigante em influência, pode virar peça-chave na caçada a um dos líderes mais polêmicos do mundo? E se eu te dissesse que Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, conhecido como o homem que enfrentou as gangues e saiu vitorioso, agora pode se tornar uma das maiores ameaças internacionais para Nicolás Maduro, o todo-poderoso da Venezuela? Pois é, a caçada a Maduro, que já mobiliza potências como os Estados Unidos e coloca a América Latina sob tensão, acaba de ganhar um reforço inesperado. E não é qualquer reforço. Estamos falando de um líder que conquistou popularidade internacional com métodos nada convencionais, que desafiou organizações criminosas e que não tem medo de comprar brigas políticas, sejam elas internas ou externas. Mas afinal, por que Bukele entraria nessa guerra? O que ele tem a ganhar? E mais importante, o que Maduro tem a perder com essa nova movimentação? É isso que vamos descobrir agora. Quem é Nayib Bukele e por que ele importa nesse jogo? Antes de mergulharmos na ofensiva internacional contra Maduro, precisamos entender o peso de Bukele. Quando assumiu a presidência de El Salvador, em 2019, ele encontrou um país mergulhado no terror das gangues, especialmente a temida MS-13. Para muitos, era um cenário sem saída, violência fora de controle, extorsões diárias e uma população refém do crime organizado. Bukele, porém, não seguiu o manual tradicional. Ele lançou um estado de exceção, prendeu milhares de suspeitos, enfrentou críticas de organizações internacionais, mas conseguiu algo que parecia impossível: reduzir drasticamente a violência. O resultado? Hoje, Bukele é visto por seus apoiadores como o presidente mais popular da América Latina. Mas por que isso importa na questão Maduro? Porque esse capital político e essa imagem de líder implacável estão sendo usados agora em um tabuleiro maior, o das disputas internacionais. Nicolás Maduro vive sob constante cerco. Desde que assumiu o poder após a morte de Hugo Chávez, a Venezuela mergulhou em uma das maiores crises econômicas e humanitárias da sua história. Milhões de venezuelanos fugiram para países vizinhos. A inflação chegou a níveis surreais. E as denúncias de violações de direitos humanos só aumentaram. Diante disso, a comunidade internacional vem tentando pressionar Maduro de todas as formas. Sanções econômicas, bloqueio de ativos, investigações em tribunais internacionais e até recompensas milionárias oferecidas pelos Estados Unidos pela sua captura. Mas mesmo assim, Maduro resiste. Ele se mantém no poder com o apoio das Forças Armadas, alianças com países como Rússia, China e Irã, e uma estrutura política que sufoca qualquer oposição interna. Só que agora, com Bukele se aproximando de conversas estratégicas sobre segurança e combate ao crime internacional, essa caçada ganha um novo capítulo. Em seus discursos recentes, Bukele vem ampliando o foco. Não fala apenas das gangues de El Salvador, mas de todo o crime transnacional que assola a região. Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e, claro, redes políticas que se beneficiam dessas atividades. É nesse ponto que o nome de Maduro aparece. Acusações contra o regime venezuelano não faltam. Os ISWA, por exemplo, apontam conexões entre o governo Maduro e cartéis de drogas como o Cartel de Los Soles, formado por militares de alto escalão da Venezuela. Bukele, com sua imagem de caçador de criminosos, encontra terreno fértil para se posicionar como voz ativa nessa batalha. E mais, ao se alinhar com países que já pressionam Maduro, ele ganha ainda mais relevância internacional. Analistas internacionais começam a levantar a possibilidade de que Bukele esteja construindo uma ponte com Washington. Os Efueduras sempre tiveram dificuldades em encontrar aliados fortes e confiáveis na América Latina para enfrentar Maduro de frente. Agora,
Com Bukele fortalecendo sua narrativa de combate ao crime global, surge uma oportunidade perfeita. Imagine só, de um lado, os Kemetia oferecendo apoio, tecnologia e inteligência. Do outro, Bukele oferecendo sua popularidade, sua imagem de pulso firme e seu histórico de resultados contra o crime organizado. Essa combinação pode transformar o presidente salvadorenho em uma peça-chave na ofensiva internacional contra Maduro. O que isso significa para Maduro? Para Maduro, a entrada de Bukele no jogo é péssima notícia. Primeiro, porque amplia a pressão sobre ele não só em escala global, mas também regional. Antes, a caçada a Maduro era vista como uma iniciativa principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Agora, com líderes latino-americanos se juntando, a situação fica ainda mais delicada. Segundo, porque Bukele tem algo que outros presidentes da região não possuem: apoio popular massivo e disposição para enfrentar críticas internacionais sem recuar. Se ele conseguir transformar sua experiência de combate às gangues em um discurso de combate ao crime político e internacional, Maduro passa a ser diretamente enquadrado nessa narrativa. E isso significa que o regime venezuelano pode perder não apenas espaço diplomático, mas também aliados estratégicos na região. A pressão vinda de um vizinho latino pesa muito mais do que sanções de potências distantes, porque fala a língua da própria realidade local. Cada vez que Bukele ganha voz nesse debate, Maduro perde um pouco de fôlego para sustentar sua versão dos fatos. E quanto mais isolado ele se sentir, maior será o risco de fissuras internas no próprio círculo de poder que o mantém no controle. E o que Bukele ganha com isso? Você deve estar se perguntando, mas por que Bukele arriscaria entrar em uma disputa tão complexa e perigosa? A resposta é simples: projeção internacional. Bukele já conquistou a admiração do seu povo. Agora, busca algo maior: reconhecimento global. Ao se colocar como peça central na caçada a Maduro, ele não apenas fortalece sua imagem, mas também pode negociar benefícios estratégicos com os iriuácenos e com organismos internacionais. Mais influência política, mais investimentos, mais legitimidade. Além disso, Bukele sabe que o mundo está carente de lideranças fortes na América Latina. E se ele conseguir se destacar nesse tabuleiro, pode até sonhar com um papel ainda maior na geopolítica global. Ele pode, por exemplo, se tornar referência de governança para países que enfrentam crises parecidas. Também ganha espaço para liderar fóruns regionais e se projetar como voz firme diante das potências globais. E claro, quanto mais ele se mostrar indispensável, maior será seu poder de barganha em negociações internacionais. No fim das contas, essa ofensiva não é só contra Maduro, mas também uma aposta de Bukele em seu próprio futuro político. É claro que ainda é cedo para dizer como essa aproximação vai se desenrolar. Mas uma coisa já está clara: a entrada de Bukele na narrativa contra Maduro muda o jogo. Deixa de ser apenas uma caçada internacional liderada por potências distantes e passa a ser também uma mobilização dentro da própria América Latina. E isso, para Maduro, é extremamente perigoso. Quanto mais isolado ele ficar na região, mais difícil será sustentar sua legitimidade política e diplomática. Além disso, o peso simbólico de ver um líder latino-americano tomar posição contra ele enfraquece ainda mais sua narrativa de resistência. A pressão externa ganha eco interno, fazendo com que até aliados tradicionais passem a repensar seu apoio. Se antes Maduro podia se escorar em divisões regionais, agora ele enfrenta um risco real de cerco político. E nesse tabuleiro, cada movimento de Bukele pode representar um novo desafio existencial para o regime venezuelano. A caçada a Maduro não é de hoje, mas a cada novo movimento, a cada nova peça no tabuleiro, o jogo se torna mais imprevisível. E agora, com Nayib Bukele entrando em cena, a ofensiva internacional ganha uma nova força, uma nova narrativa e, principalmente,
um novo rosto. Será que Bukele vai realmente se consolidar como o caçador de ditadores da América Latina? Ou essa aproximação vai gerar conflitos que podem sair do controle? O certo é que o futuro da Venezuela, e até mesmo da política latino-americana, pode estar diante de uma virada inesperada. E você, o que acha dessa nova aliança? Bukele é realmente a peça que faltava para enfraquecer Maduro? Ou tudo isso não passa de mais um movimento político de autopromoção? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E claro, aproveite para assistir a esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde analisamos os bastidores das pressões internacionais sobre Maduro. Um forte abraço e até a próxima!